Olá, no programa de hoje, um raio-x dos quilombolas no Brasil. Recorte inédito trazido pelo IBGE no censo mais recente aponta as principais características demográficas e sociais das pessoas quilombolas e dos domicílios com pelo menos um morador do grupo. O que os dados revelam sobre os desafios cotidianos desses brasileiros em situação urbana ou rural e as medidas necessárias para que tenham garantia plena de cidadania. Eu converso com a professora da Universidade Federal Fluminense e integrante da Rede Geografias Negras, Rita Montezuma. Bem-vinda, Rita, um prazer recebê-la no Mundo Político. Obrigada, prazer é todo meu. Rita, o censo 2022 foi o primeiro a incluir pesquisas sobre quilombolas. E esses números foram divulgados no início desse mês de maio. Qual que é a importância histórica desse registro para que haja um mapeamento de desafios e um melhor direcionamento de políticas dedicadas a essa parcela da população? Olha, Marcos, um grande ganho desse dado é a visibilidade que foi dada a um grupo que historicamente foi colocado sempre à margem desde quando a primeira instituição quilombola foi criada, ainda no século XV. A primeira visão que se teve de quilombo no Brasil foi uma visão de criminalização. Você pegar ali o conceito que foi dado pelo Conselho Ultramarino brasileiro na época, ele caracterizava quilombos como um espaço de marginalidade. Então, quase 500 anos depois, o que nós temos aqui é um resgate da dignidade desses grupos ao serem reconhecidos como uma instituição a integrar oficialmente os dados estatísticos brasileiros. Então, esse é o primeiro grande passo, acho que é o primeiro grande ganho, a visibilidade de povos e as suas formas de vida. Uma das conclusões, Rita, do estudo é de que em um país que é cada vez mais urbano, os quilombolas seguem majoritariamente rurais. Isso é algo surpreendente em alguma medida? De forma alguma, Desde primeiros movimentos de formação de quilombos, foi necessário criar condições de subsistência. Então, as roças, os cultivos, a materialidade das suas vidas, elas foram necessárias para garantir a existência e a permanência desses grupos nos sítios eleitos para suas moradias. Então, na realidade, a grande parte dos quilombos brasileiros, eles surgem no espaço rural. O que acontece é que, com o avanço da urbanização, esses grupos passaram a integrar o espaço urbano e nem sempre integrados os espaços urbanos dentro das condições de urbanidades, e abrindo mão dessa sua forma de reproduzir a vida. Então, os quilombos hoje presentes no espaço urbano, eles ou perderam as suas áreas de cultivo, então, portanto, as suas práticas agro-silvo-pastoris, ou então eles tiveram que se adequar às realidades do possível, porque ao perderem suas terras para a urbanização, eles tiveram que adquirir, ainda que de uma forma socialmente organizada, dentro dessa caracterização do que é um quilombo, se estabelecer em áreas para manter a sua existência. Então, o que a gente tem, na verdade, é quilombos que ainda mantêm as suas práticas agro-silvo-pastoris dentro do espaço urbano, ou aqueles quilombos que, na perda das áreas, se tornaram completamente urbanizados. E aí, esse caráter, ele, num primeiro olhar, ele vai desaparecer. Então, é o que você vai ver, por exemplo, em alguns casos, antigos quilombos que se tornaram as favelas do século XXI. Então, há quem diga, inclusive, que a favela do século XXI são os quilombos do passado. Rita, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação de terras ocupadas por remanescentes de quilombos é regulamentada por um decreto, o 4887 de 2003. Mas essa regularização fundiária ainda é justamente um dos maiores entraves aos direitos desse grupo. São mais de 1.300.000 pessoas espalhadas em um terço do país, mas 87% dessa população, você vê aí um número bastante significativo, vive fora de territórios oficialmente delimitados, 87%. Quais impactos que isso traz
no cotidiano dessas pessoas? Olha, essa resposta ela não é simples, né? Porque para a gente entender o que significa o quilombola fora do seu território, é entender, acima de tudo, a ausência de direitos que recaiu sobre essa população, né? Além de ter a necessidade de achar uma localidade para se estabelecer, ter produção de um modo de vida que se sustente, que possa dar continuidade às gerações, essas áreas, à medida que o Brasil foi expandindo, crescendo, né, e se desenvolvendo economicamente, essa grande população ela ficou à margem, né? É importante dizer que, por um processo histórico de negação de direitos à população negra, né, houve uma destituição de condições dessa população. Então, eu tenho duas grandes características para essa situação. Uma, né, a pressão sobre os territórios que, dadas as suas localidades, elas se tornaram áreas de disputas, territórios de disputas. É o que vai explicar, por exemplo, a grande parte dos conflitos de terra existentes, né? Ou eles foram envolvidos pelos grandes latifúndios, então a gente tem um segmento agentes, né, que vamos dizer assim, do agronegócio, que disputa essas terras quilombolas, é exemplo também do que vai se disputar com as aldeias indígenas, ou a gente vai ter outros empreendimentos que não vão reconhecer os quilombos como os sujeitos de direito. Então, eles são destituídos, para início de conversa, de terras. Isso já leva a um contingente de migração das áreas quilombolas para as cidades em busca de emprego. O segundo ponto é a condição que permite que eles garantam a sua existência. Então, a gente vai pegar aí que desde antes da abolição da escravatura, em 1888, nós tivemos a lei que proibia o ensino gratuito para a população negra, seja ela forra, né, ou ex-escravizada, ou mesmo africanos livres, né, ou nascidos livres. Então, houve uma posição do governo brasileiro em negar o direito à escolaridade, que vai incidir diretamente, por exemplo, na empregabilidade de qualidade. Então, essa mobilização social que a escolaridade garante, ela já é um impedimento para que essas gerações de quilombolas, né, acessem empregos que possam se garantir, inclusive, na manutenção da sua terra. Esse é um ponto. O segundo ponto, a Lei de Terras de 1850, ela vai incidir da mesma forma, porque ela vai proibir a aquisição de terra por esses mesmos grupos. Então, destituído do direito de propriedade da terra, né, destituído do direito de escolaridade e de uma empregabilidade digna, essa população ela vai ter cada vez mais dificuldade de se manter dentro dos seus territórios e garantindo os seus sustentos. Então, ela acaba migrando para as cidades, né, ou para outras áreas rurais, para servirem como empregadores menos qualificados dentro desse contexto de economia e desenvolvimento. Então, isso é o que vai explicar um contingente imenso de 87%, é um valor quase, né, absurdo diante do tempo, da temporalidade que teve, desde a libertação, né, da escravatura até agora, né, de pessoas que não vão ter acesso aos direitos da própria cidade. Então, isso vai justificar essa ausência. E tem um terceiro ponto que eu gostaria de retratar, é que, dado a maneira como foi reconhecido e tratado os quilombos ao longo desses anos todos, desses séculos, há também uma negação, né, de se ver como quilombola pelo próprio medo, pelo estigma e pela criminalização. Perda de identidade cultural seria um aspecto? Também perda de identidade cultural. Né? Você tem a perda de identidade cultural, mas tem a perda da própria identidade negra quilombola de resistência, porque quilombo foi constituído por uma resistência. Né? Então, isso vai fazer com que haja uma negação, né? Porque ele não vai querer pertencer a um contingente que é considerado criminoso, né? Que é considerado contra a lei. Então, essa desterritorialização do quilombo, ela é um reflexo de todos esses processos seculares, né, que incidiu sobre a população negra, sobretudo a população negra quilombola. Você tocou na sua resposta, né, no aspecto da violência no campo, e aí tem um dado que é do relatório Conflitos no Campo 2024 da CPT, né, de que os quilombolas estão aí, de fato, entre as principais vítimas de violência no contexto das disputas por terra, representando aí 13% dessas vítimas no país. É efeito colateral direto do vácuo regulatório? Não tenha dúvida, né? E eu vou dar um dado ainda mais grave, porque eu vou dizer para você que esse dado ele ainda é subestimado.
porque nem todos os quilombos eles acessam a Comissão Pastoral da Terra para fazer a denúncia, por medo, por coação, por uma série de motivos. Essas denúncias não chegam na sua plenitude aos fóruns, inclusive a CPT. Né? Então, esse número aqui ele está subestimado. Agora, todos esses aspectos que eu relatei anteriormente, ele vai ter um reflexo direto sobre isso, né? Conflitos de terra e, principalmente, aí tem mais um dado que é importante a gente tocar, vários autores, né, já vinham dizendo, já há mais de um século, que boa parte desses quilombos, quando as localidades foram escolhidas, elas foram escolhidas em duas linhas. Uma delas seria uma localidade que fosse distante bastante das instalações, né, coloniais, para garantir a proteção. Então, locais de fuga, né? E a segunda linha era que essas áreas elas deveriam ter condições de garantir o seu sustento. Então, normalmente, os quilombos eles estão associados a terras com fertilidade, com acesso à água, com determinadas características que, no passado, né, de uma condição demográfica brasileira muito inferior ao que nós temos hoje, essas populações elas ficavam isoladas. Agora mais sujeitas às pressões econômicas, né? Exatamente. Hoje em dia, elas estão no eixo das áreas de expansão de interesse econômico. Então, os conflitos tendem a se acirrar também a partir dessa lógica. Outro dado importante aqui do censo é que nos territórios em áreas rurais, 93,8% dos quilombolas convivem com precariedades de saneamento básico. Esse é um dado, né, que denota uma falta de disposição política de governos, né, de diferentes ideologias em enfrentar diretamente essa questão? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, porque, veja bem, né, a grande parte, o que esse dado dá para a gente é que grande parte desses quilombos estão à margem da sociedade. Então, o acesso ao abastecimento de água digno, né? O acesso a um saneamento básico, o acesso a rodovias para o trânsito das suas mercadorias, né? O acesso à escola, tudo isso vai refletir essa condição. Né? Por quê? Porque fora aqueles que estão em algumas centralidades urbanas, independente de serem grandes centralidades ou não, todos os demais estão nessa condição de precarização. Né? Principalmente relacionada à questão do acesso à escola, ao saneamento básico. E mesmo assim, aqueles que estão localizados nas áreas urbanas, eles não estão numa condição muito diferente, porque as condições de urbanidade, elas vão margear, elas vão estar no entorno, mas elas não vão estar nos sítios aonde esses quilombos estão localizados. Então, por isso que esse percentual atendido por uma condição melhor, né, de instalação, ele é muito pequeno. É por conta desse somatório de condições. Por outro lado, nós temos estudos apontando que o próprio meio ambiente é mais preservado quando territórios quilombolas estão protegidos. Aí tem uma coisa ainda bem mais interessante, porque isso vai nos remeter à matriz. Qual é a matriz? A matriz é africana. É um conjunto de nações, um conjunto de povos, etnias africanas, porque a gente está falando de um continente, a África é um continente bem maior do que a América do Sul, né, de uma grande diversidade. O continente africano ele tem praticamente todos os biomas que existem no planeta Terra, praticamente, não são todos. Né? Ele tem savana, eles têm desertos, eles têm áreas tropicais pluviais, áreas, né, enfim, quase praticamente todas as tipologias. E todos esses povos eles se adaptaram durante milênios de coexistência com estes tipos de ambientes. E aí tem um outro ponto que é interessante, porque na religiosidade africana, independentemente de qual seja a religião, não há uma dissociação entre humanos e natureza. Os seres humanos são natureza. Né? Então, a gente vai falar aqui de cosmopercepções diferenciadas, formas diferenciadas de se relacionar e estar e ser no mundo. Então, a natureza, para eles, é sagrada porque eles também são sagrados. Tanto que os seus mitos religiosos, suas deidades, elas representam a natureza.
Então, quando em diáspora, né, quando nessa segunda diáspora, que eu digo que tem uma primeira, porque a origem da humanidade foi em África, né, na segunda diáspora que se dá pelo processo colonial, dentro de uma desculpa civilizatória, que nem pode ser considerada desse jeito, essas populações, né, elas são trazidas para as Américas. E nas Américas, eles têm um encontro muito similar entre a natureza que eles viviam com a natureza das Américas. Então, se a gente pegar Brasil ele está contido na África, sob o ponto de vista dos biomas e ecossistemas, né? Então, eles conseguem se adaptar aqui e mantêm a sua forma de existência a partir daí. Beatriz Nascimento foi uma grande historiadora negra que ela, nos anos 80 ela já falava disso. O tempo, né, da diáspora ele não foi suficientemente longo para desenraizar os afrodiaspóricos das suas matrizes religiosas. Por isso vai explicar o porquê do posicionamento quilombola, e eu diria negro de um modo geral, mas aqui o recorte é o quilombo, né, na sua relação com o seu entorno, com o seu ambiente. Porque o seu ambiente é uma extensão dos seus próprios corpos. Então, ele é sagrado. Por isso, por esta razão, quando você faz a correlação entre as áreas mais conservadas e a presença de povos que têm na natureza o seu sagrado, ela é muito mais conservada. E o próprio manejo, o conhecimento das espécies, né, leva a um uso da natureza mais responsável, né, e mais dialógico, mais preservacionista nesse sentido, nesse aspecto, no sentido de uma conservação, um uso com conservação. E é o que vai trazer um caráter bem diferenciado para aquilo que a gente aprendeu, né, a partir de uma colonização europeia, que é uma colonização que ela parte da dissociação, da ruptura entre seres humanos e natureza. Ainda dentro, né, desse tema de natureza e meio ambiente, recentemente, Rita, organizações do movimento negro criticaram um documento que reúne as propostas da presidência da COP30, né, a Conferência do Clima da ONU, que será realizada em Belém no mês de novembro. Faltou representatividade em direcionamentos dessa cúpula? Olha, não tenho dúvida, né? Pará é um dos estados brasileiros de maior concentração de quilombos do Brasil. Pará, Maranhão, Bahia, né? Amapá, eles concentram uma quantidade imensa de quilombos, né? Comparativamente ao restante dos outros estados brasileiros. E essa proporção, né, de representação paraense na COP, ela não está. E nem se a gente trouxer, alargar esse conceito para pensar que é uma proposta de país dentro daquele momento do que é a COP30. E, assim, e mesmo que os povos estivessem representados, o quanto eles foram ouvidos para isso? O próprio movimento de organização espacial para a recepção da COP30 em Belém, ela já demonstra que isso não está acontecendo, né? A forma como está sendo organizada a cidade para receber, ela em si, ela nega, por exemplo, a presença de uma população ribeirinha que ela é majoritariamente negra ou afro-indígena. Não sei se eu te respondi. Sim, e tem uma população que, em alguns casos, né, em muitos casos, ainda tem uma dificuldade de acesso a serviços básicos, né, marcando sua existência. Não tenha dúvida, né? Por mais que eles tenham buscado meios, né, de ter dignidade na sua forma de existir, a pressão urbana sobre essas áreas, ela em si, ela já é um problema. E tem mais outro agravante. A gente está falando de uma área que são áreas de grandes manguezais, áreas de grande presença de áreas úmidas, um sistema de áreas úmidas muito rico. E a história do planejamento urbano brasileiro, ela sempre negou essa condição. A visão eurocêntrica que é adotada no planejamento urbano do Brasil, planejamento territorial de um modo geral, ela não sabe lidar com essa dinâmica, né, própria do sistema ambiental. Então, quando se pensa em planejamento para esse tipo de área, se pensa em remoção de população, em drenagem das águas, em aterros, o que é uma grande violência tanto do ponto de vista físico-ambiental quanto socioambiental. Né? É possível você pensar em formas de ocupar essas áreas, né, de uma maneira mais inteligente. As palafitas, por exemplo, que é uma tecnologia social milenar, ela diz isso para a gente, ela nos ensina isso, que essa é a melhor forma de viver em áreas consideradas úmidas, né, ou sujeitas a alagamentos ou propriamente, permanentemente alagadas.
quando o planejamento vem, ele vem negando isso. Então, as populações ribeirinhas que se instalaram nessas áreas, que até alguns anos atrás vivia numa dinâmica mais equilibrada, né, com os seus ecossistemas alagados e alagáveis, né, hoje ela já não está mais conseguindo lidar com isso. Ela é adensada por um processo de precarização do trabalho, por um processo de precarização e negação de direitos a essas pessoas e por um planejamento que ele não enxerga a importância de coadunar essas duas dimensões da realidade social brasileira. Outro recorte do censo aponta para os desafios na área da educação. O analfabetismo entre quilombolas é quase 3 vezes maior do que na população total do país. Quais estratégias, Rita, a seu ver, podem mudar esse quadro? Bom, vamos lá. Essa resposta ela também não é simples. É necessário, primeiro, que haja uma expansão dos estabelecimentos escolares para essas áreas, algumas das quais estão isoladas. Há uma necessidade de se atentar para um modo específico, né, de educação para esses grupos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa que haja um currículo que contemple a realidade dessas pessoas. Primeiro, em relação à dinamicidade de cada território. A dinâmica dos espaços rurais, elas não são as mesmas dos espaços urbanos, né? Muitas dessas famílias, elas produzem suas economias dentro de um núcleo familiar. Então, será preciso pensar em temporalidades, né, de organização do período de férias, do período, né, letivo, coadunado com essas dinâmicas próprias de cada local. Então, isso implica num planejamento diferenciado. Segundo, é preciso que a gente faça capacitação de professores para atuar nessas áreas. Primeiro, professores que têm uma educação antirracista, tragam essa educação antirracista de fato. Pessoas que reconheçam o que significa ser quilombola, o que significa ser quilombo e qual é a situação do negro no Brasil e na diáspora. Porque, a partir desse posicionamento, o olhar e a forma de agir com esses grupos ele vai ser diferenciado. Certo? Então, a gente está falando aqui de uma educação inclusiva. Então, trazer conteúdos, compreender suas dinâmicas, expansão das unidades escolares e uma formação profissional dentro da educação que contemple e que possa atingir esses sujeitos. Quando a gente fizer isso, a gente vai poder falar de uma educação inclusiva, a gente vai poder falar de um ganho de uma população qualificada para o próprio desenvolvimento desse país. Porque você não pode falar de um país desenvolvido economicamente se socialmente você tem um fosso que separa as pessoas a partir de critérios como cor da pele e um processo histórico perverso de segregação dessas pessoas, desses grupos sociais. E tem um dado, acho que adicional, que é relevante para essa leitura que você faz, é que a população quilombola, né, segundo o IBGE, tem perfil mais jovem que a população em geral, né, dentro aí dos territórios que são oficialmente delimitados. População mais jovem, né, que não está acessando satisfatoriamente a escolaridade, população mais jovem que ela não consegue se inserir no mercado de trabalho, né, os seus quilombos já não mais os comportam por conta, né, de tudo que nós acabamos de dizer aqui. Então, o que a gente tem dessa população jovem? A gente tem uma migração para a cidade, reproduzindo e amplificando as injustiças sociais que incidem sobre esses grupos. É uma população jovem que ela, né, por ela não ter um acesso à valorização da sua história, né, o conhecimento da sua história, porque antecede, né, o conhecimento antecede a valorização, ela também não consegue se ver valorizada. Então, tem uma questão de autoestima, né, que ela é impregnada de estigmas e que vai fazer com que esse jovem, cada vez mais, ele renegue suas origens e sua condição. E aí, esse jovem, né, o que ele vai fazer? Ele vai buscar se afastar dessa condição. Então, sair dos quilombos, né, e ganhar as cidades. Então, é uma faceta e um corolário negativo e muito perverso, né, dessa situação. E outro dado que esse dado, né, do censo vai nos demonstrar é que se a gente tem uma população mais jovem do que uma população mais velha, qual está sendo a média de vida da população quilombola? Para eu falar de uma população majoritariamente jovem, significa que os idosos estão indo mais cedo. Por que os idosos estão indo mais cedo? É um reflexo da precarização de condições de vida.
mesmo com todas as adversidades, né, que pautaram essa nossa conversa, Rita, qual tem sido o papel dos quilombolas nas lutas contra o racismo estrutural e institucional ainda tão presente no país e o quanto nós ainda precisamos avançar? Olha, para início de conversa, vou me reportar aqui o que significa quilombo. Quilombo, ele é uma instituição negra africana de resistência. Os quilombos, eles surgem numa reação ao modelo civilizatório eurocêntrico. Então, ele é, na essência, uma resistência. A gente, depois de quase 500 anos, né, nós temos aqui em torno de quase, declarados até o presente, pouco mais de 6.000 quilombos no Brasil. Isso significa, por si só, que representa um contingente de resistência muito grande no país. O outro ponto que eu quero trazer é que não é só o racismo estrutural, é o racismo na sua plenitude, porque ele é estrutural, porque ele é institucional, ele é acadêmico, científico, ambiental, ou seja, né, ao contemplarmos a condição que esses quilombos vivem, né, com todas as diferenças regionais e intra-regionais, o que nós temos a aprender é que a gente precisa repensar o modelo de desenvolvimento do país. E quando a gente acessa esses quilombos para poder compreender melhor as suas formas de existência e entender como que, apesar de todo esse processo, eles resistem e amplificando à medida que o tempo passa, porque eu acredito que mais quilombos irão surgir à medida que a gente passar a ver, entender e valorizá-los, né? Muito provavelmente a gente vai aprender aquilo que nós negamos durante todo esse tempo. Porque nas ausências eles produziram presenças de conhecimento, presenças de uma relação com a natureza que nós gostaríamos de aprender com eles, né? Presença de uma forma de se manter, né, nessas condições, que significa estratégias de resistência, ou seja, existem saberes aí, alguns dos quais milenares, porque eles foram mantidos pela oralidade, que também é uma linguagem que ela é rejeitada dentro do nosso preconceito científico e acadêmico, que quando a gente parar para entender, para compreender e estudar esses grupos, certamente outras estratégias vão surgir a partir daí para que a gente possa, de fato, pensar esse país dentro das suas matrizes de formação, que ela não é só europeia, né, mas ela é africana e ela também é indígena. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Rita. Esperamos ter outras oportunidades mais à frente aí para falar de avanços, né? Eu agradeço a oportunidade e fico muito feliz que os quilombos tenham se tornado objeto de interesse desses nossos debates. Fico à disposição. Muito obrigada. Um abraço. Eu conversei com Rita Montezuma, professora da Universidade Federal Fluminense, integrante da rede Geografias Negras. Falamos sobre os resultados do censo de 2022 relativos à população quilombola do país e também dos principais desafios enfrentados por esse grupo para exercer sua plena cidadania e preservar tradições. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.